Bom dia a todos e a todas. Tereza, Fernanda, equipe da saúde, parabéns pelo trabalho, viu? Se eu aprendi quanto é importante a saúde, Tereza, foi quando eu organizei o GIPA, Governo Itinerante Participativo, no ano de 2002, e eu sei o que significa a Secretaria de Saúde, porque a gente levava as ações da saúde, da educação, direto para a população. A gente ia nos bairros, nas regiões rurais, todas. Foi um trabalho fantástico, copiado por mais de 26 prefeituras e apresentado no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Então, a gente sabe o que significa saúde para a população mais carente. Porque aqueles que não precisam, não precisam. Quem tem um plano de saúde, né, não precisa, mas quem precisa é a população. Tereza, minhas questões são simples. Primeiro, em relação ao prédio do Hospital Padre Júlio. A minha pergunta é rápida. Eu queria saber se aquela ação do Ministério da Saúde contra a Prefeitura de Araguari, na época era de 5 milhões de reais, ela já foi extinta. Ainda não, Aurívio. Então, ela ainda segue em trâmite. É isso que eu acho que é importante. A gente precisa resolver esse problema. Esse problema tem que ser sentado junto com os deputados e com o Ministério, porque está na Justiça, né, Federal, e a gente precisa resolver isso. Porque, se não resolver, tudo que for feito, pode, em algum momento, um juiz falar, não pode usar mais, não é isso? Porque o prédio está funcionando sob tutela antecipada da Justiça, não é isso? Desde a época do Marcos Coelho, se não me falha a memória. Então, eu não estou errado. Então, eu acho que essa é uma situação que precisa ser enfrentada mesmo. O prédio precisa ser da Secretaria de Saúde definitivamente. Então, nós precisamos resolver esse problema lá com o Ministério. Eu posso colocar à disposição o Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Dandara, e a gente vai até o Ministério. Nós temos o companheiro Gilmar, que está atuando diretamente com o presidente Lula, e a gente pode ir lá para resolver esse problema. Porque aí ganha corpo, todas as ações do Padre Júlio ganham condições mais interessantes para ser atuadas. Então, a minha pergunta era essa. Então, não está resolvido, temos que resolver. Esse é um primeiro ponto. Segundo, foi colocado aqui os valores que foram colocados para todos os hospitais, Padre Júlio, Santa Casa, mas não foi falado qual o número de paciente atendido. Eu acho que é importante, toda vez que a gente fala que é dinheiro público, olha, foi destinado tanto para a Santa Casa, quantas pessoas foram, porque não tem outra finalidade. Se você colocou dinheiro na Santa Casa, é porque você teve um X de pessoa atendida. Sei que são diferentes os atendimentos. Sei que tem um atendimento mais caro, tem um atendimento mais simples, mas é fundamental para a população, porque quando você olha assim, na Santa Casa, foram 40 e poucos milhões, se não me falha a memória, e na Sagrada Família foi 67 milhões. Aí você fala assim, poxa, mas eu sei que na Sagrada Família os atendimentos são mais onerosos, mas é importante que a população saiba, olha, Padre, que tinha isso na prestação de contas, foi retirado. Isso tem que ser... Tem a outra do atendimento. Mas eu acho que é preciso ficar bem casado isso aí. Não custa nada, né? Adenda, certo? Eu acho que isso é importante para a gente saber. Depois a gente pode informar. Eu acho que vocês não têm agora. Tem? Se tiver, seria bom depois vocês passarem para a gente saber. Acho que é muito importante a sua colocação, Aurívio. Até quando eu cheguei, eu falei para o Cliver que para o próximo quadrimestre a gente vai dar uma ajustada nessa apresentação para poder contribuir um pouquinho mais, com mais algumas informações e mais alguns dados. Mas a gente tem, sim, o relatório aqui e pode lhe passar assim que concluir. Não é para mim, não, é para a população. Sim. E a gente caça no áudio das informações. Mas para a população que está nos assistindo, ela precisa saber que foi investido 67 milhões na Sagrada Família para atender X pessoas, X pacientes, e na Santa Casa. Uma outra questão que eu... Se eu puder só responder claro. A essa questão, existem diversas formas de financiamento, né? E o financiamento ele não se dá só por produção também, né? Claro. Então, nós tivemos uma decisão
A nosso ver, Araguari foi privilegiada de uma maneira extraordinária pela ministra Anísia Trindade. Foi mesmo. A ministra percebeu a importância do que estava acontecendo em Araguari. Então, há também algumas formas de financiamento, que é abertura de novos serviços, construção. Claro. E aí, esse financiamento, que é um financiamento também robusto, Claro. ele não vem só com produção. Então, ele vem como abertura de novos serviços, de um dinheiro fundo a fundo que vem direto da União, né? Então, de fato, vai ter uma diferença de atendimentos, né, em quantidade, claro, no relatório assistencial, mas também há financiamentos diversos do ponto de vista de financiamento da própria estrutura. Eu acho que o governo Lula e a Anísia, quando ela esteve aqui, nós tivemos com ela, na verdade, a grande preocupação é com a saúde, que ficou por anos abandonada no Brasil. E quem sabe, sabe. O sistema de vacinação, nós chegamos ao ponto, Débora, da vacinação de poliomielite chegar a 30% das crianças. 30%. Nós corremos um risco seríssimo de voltar a ter poliomielite no Brasil. Debelada lá nos anos 80, 70, por aí. Então, foi colocado a saúde no Brasil à margem. Foi feito negócios lá. Era $1 por vacina do Covid. Vamos lembrar disso. Isso não pode ficar esquecido, não. Então, está tentando se recuperar aquilo que foi perdido. Em relação à vacina, eu vou dar uma sugestão aqui. Em relação às cidades vizinhas do convênio, 100% está com a Sagrada Família, pelos dados que vocês colocaram. Mas eu tenho informação que a Santa Casa recebe pacientes da região. Então, não é 100% da Sagrada Família. Não, é que são duas coisas diversas. Uma questão é a atuação do Hospital Santa Casa dentro do PAR e da rede de resposta de urgência e emergência, e outra coisa são os convênios para execução de cirurgias eletivas. Isso. Até o ano de 2024, exclusivamente quem fazia era o HUSF, mas alguns municípios já têm nos procurado para executar essas cirurgias também na Santa Casa. Isso. Então, agora, com o novo convênio, a gente deve ampliar também para a Santa Casa. E, para atender a sua pergunta dos quantitativos, né, na prestação de contas, a gente tem aí mais de 9.000 consultas agendadas no HUSF, foram mais de 400 cirurgias de catarata, agora no primeiro quadrimestre, mais de 1.500 consultas oftalmológicas, 260 pequenas cirurgias, 20 procedimentos de cateterismo, 90 endoscopias, 190 partos e 700 cirurgias no HUSF. Quanto à Santa Casa, foram mais de 2.000 consultas agendadas, mais de 200 cirurgias ortopédicas, mais de 260 cirurgias eletivas e 130 partos realizados neste período. Então, os números são ótimos. Uma questão aqui que a gente tem que falar é em relação ao resto a pagar. Quero parabenizar, porque a gente tem um profundo carinho com a Santa Casa. Eu fiz meu treinamento de enfermeiro, viu? Foi na Santa Casa. Meu estágio foi... Eu sou enfermeiro do batalhão. Formei dentro do batalhão ferroviário. Então, eu fiz o estágio lá, com a querida irmã Gônia, quando a Santa Casa era bem mais fragilizada do que é hoje. Então, eu tenho um carinho profundo por aquela instituição. Então, é importante dizer o seguinte, que a Santa Casa... Vocês fizeram um pagamento atrasado, em torno de 3 milhões. Então, parabéns. Primeiro, não podia nem chegar a 3 milhões atrasados, ressalva. Mas hoje tem 1.600.000. E tem uma dificuldade. Por isso, é importante dizer que da emenda que a Dandara indicou para a saúde de Araguari, dos 2.300.000, 300.000 vai direto para a Santa Casa. Foi uma solicitação nossa, do Partido dos Trabalhadores, porque a Santa Casa tem muita dificuldade financeira para se sustentar, e a gente precisa fazer uma grande campanha pela Santa Casa. E os câmaras de vereadores, e o vereador, precisamos fazer uma grande campanha. A Santa Casa é uma instituição importantíssima e atende a população mais fragilizada da nossa cidade. Eles estão com dificuldade financeira. A gente vai atrás de emenda, a gente vai atrás de tudo, mas nós não podemos deixar a Santa Casa fragilizada do jeito que ela está. É uma instituição
na área de saúde, fundamental. Foi fundamental na pandemia, é fundamental em todos os sistemas. Agora, com a questão respiratória, certamente a Santa Casa vai ser um braço forte para ajudar a saúde de Araguari. Então, é importante, vereador, que aqui as emendas que vão para lá, em torno de 1.600.000 todo ano, é mais ou menos isso que a Câmara manda para a Santa Casa, emendas impositivas, é preciso que esse valor seja aumentado. E mais, cobre da Prefeitura e que pague as emendas. Porque também não adianta editar, mandar e não receber. Então, é importante que a gente faça isso. Então, parabéns, mas é importante, secretária, que a gente não deixe esses valores ficando com recurso. Eu vi que tem saldo na conta, e, às vezes, a gente pode fazer esse acerto mais premente para que a Santa Casa não passe tanta dificuldade. Inclusive, estava devendo questões de FGTS. Aliás, está ainda. Isso não pode, porque prejudica o próprio servidor. Então, a gente tem que corrigir isso, não podemos deixar. Prestou serviço, paga, tendo dinheiro, paga. Aurive, nessa questão da Santa Casa, acho que é importante a gente fazer uma parte aqui, porque a gente tenta cuidar com muito carinho da Santa Casa, né, Fernanda? É uma preocupação grande que a gente tem de tentar, sempre que sobra algum recurso, a gente colocar o recurso da Santa Casa em dia. E, no momento, eu estou como presidente do COSEMES, da nossa macro-região. Nós aprovamos um plano de trabalho de 86 milhões para a Santa Casa, que depende agora só do governo federal. Então, como você tem grande penetração, Aurive, eu peço apoio, e apoio aqui a Câmara também, para que a gente possa conseguir, né, essa implementação, que seria por custeio mensal da Santa Casa, que com certeza contribuiria muito para os déficits que a Santa Casa vem passando aí ao longo dos anos. A gente vem fazendo um trabalho muito próximo com eles, mas, com certeza, esse recurso poderia contribuir grandemente para a continuidade das ações da Santa Casa. Eu gostaria de pedir, Débora, licença, mas agora às 10h30 eu tenho o CIB como presidente do COSEMES, eu vou ter que me ausentar, porque o assunto lá é bem pesado hoje. Então, eu peço licença, porque eu vou ter que participar de uma reunião online agora. Só um segundinho, Cascão, só para você ter uma ideia, nós conseguimos colocar uma emenda para a Santa Casa de R$350 mil para trocar leitos da Santa Casa. Essa é emenda do Estado. Até hoje o Estado não pagou. Isso tem 2 anos. É 350 mil. Era 200, foi para 350, mas o Estado não pagou. Tereza, só para encerrar a minha fala, eu agradeço a Débora por permitir que a gente participasse. Aliás, todo mundo tem que participar, que é audiência pública. É na Câmara, mas é audiência pública. Eu gostaria de fazer sugestão, Tereza. Nós estamos vendo a questão de vacinação, de saúde, de vacina de gripe e tal. Minha sugestão é que a Secretaria de Saúde fizesse um programa muito parecido com o que o Milton Nascimento diz. O cantor tem que ir onde o povo está. Vamos fazer uma campanha de vacinação nas empresas de Araguari. Tá? Porque nós precisamos levar isso aí, porque as pessoas não vão. Ou então, por exemplo, a policlínica que fica aberta até à noite, disponibilizar vacinação até certo horário, para que o trabalhador, quando sai do serviço, que ele trabalha, o pessoal de supermercado fica até às 10 da noite. Né? Então, esse pessoal tem vacinação em tal lugar à noite, ele puder se deslocar para lá, e nas empresas grandes aí que recebem isso aí. Tereza, e o remédio em casa? É difícil, mas nós precisamos fazer isso. O remédio em casa, com o programa dos remédios, aqueles que são permanentes, né? Aquele que o continuado, isso dá para fazer, sabe, Cascão? Sabe, não precisa o senhorzinho de 80 anos sair de lá para ir para a farmácia para pegar o remédio de pressão dele. Esse nós temos que achar uma solução. Tá, obrigado. Esse tem que achar uma solução, porque não é possível que você tenha uma senhora de 80 anos descer no centro de Araguari, num espaço difícil,
para pegar um remédio de pressão, sendo que ele poderia ter uma moto rodando, entregando para aqueles que são continuados. Aquele já recebe todo mês, não tem razão, porque todo mês ele tem que descer lá para pegar um remédio de pressão, ou da diabetes, enfim. É a minha sugestão, pensar em algo assim. Só um detalhe, o senhor pontuou aí, bem pontuado, a questão de apresentar saldo final nessas contas e que talvez poderia ser fazer algo, montar uma estratégia aí até mesmo para a Santa Casa. Só que dentro desse bloco das ações e serviços de saúde, onde apresenta aí um saldo final de R$ 8.993.000, ele é um bloco de custeio, onde tem recursos da atenção básica, da vigilância em saúde, da vigilância sanitária. Atualmente, o recurso da média e alta complexidade, que seria um recurso que a gente poderia traçar algo assim, nós não temos. Então, nós não podemos utilizar recursos da atenção primária dentro da média e alta. Obrigada. De nada, que é isso, a gente agradece a sua participação. É sempre bom. Oi? Tá, mas... Vem cá para você poder... Não? Então pode falar. Isso é muito importante, né? Porque, igual a Ari falou, muita gente trabalha, às vezes não tem condição de estar indo para poder vacinar, aí facilita. Mais alguém quer falar alguma coisa, pontuar? Da vacinação eu quero. É claro que a gente entende, né, a necessidade do trabalhador de colocar comida dentro de casa, né? Mas uma vacinação me chama muita atenção, e a Jandra está aqui, quando me falam que os adolescentes, eles não estão voltando para fazer a segunda dose da dengue, não é isso, Jandra? É uma vacinação que ela é feita nas escolas ou no posto de saúde? A vacina da dengue, ela não é recomendada para fazer fora de unidade de saúde, né? Vai ter que falar mesmo. Por favor, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Jandra. Atualmente estou como coordenadora de imunização do município de Araguari. É uma honra poder participar, tá? E falar um pouquinho da vacinação aqui no nosso município. É preocupante mesmo quando a gente faz as ações de vacinação nas escolas e a faixa etária de 10 a 14 anos, raramente a gente vê dose de dengue no cartão, né? É uma vacina que está disponibilizada aí pelo SUS, na faixa etária aí de 10 a 14, pelo fato de, conforme nota técnica vinda do Ministério da Saúde, é uma faixa etária que compromete muito a parte de hospitalização, é uma faixa etária que hospitaliza muito, né? E a chance de complicação pela doença é grande. Então, quando questionar, mas não vai ampliar, a gente só amplia uma vacina mediante autorização do Ministério da Saúde. Então, por enquanto, está de 10 a 14, e nem essa população de 10 a 14 está procurando a vacina, né? Então, é importante a gente reforçar aí com os pais, familiares, responsáveis, e caso faça a primeira dose, o intervalo é com 3 meses, e essa criança, esse adolescente não está retornando, né? Fato é porque a gente está vacinando, e agora iniciamos na semana passada, a vacinação dos escolares aí a partir de 6 anos até 11 anos, e a gente não vê essa dose de dengue no cartão. E aí eu acho que é um ciclo, né? Ela não vacina, ela adoece e ela dá entrada na UPA, né? Então, o básico, eu acho que é muito importante também a gente tratar como prevenção, né? A prevenção é a vacina, né?
E existe isso também a questão da influenza, né? A gente vê muita negativa aí de, inclusive, profissionais da educação, profissionais de saúde, população geral que não querem vacinar. E a gente fica por entender, né? E a gente está fazendo vacina em todos os locais e a negativa existe, infelizmente. É de dar dó, viu? Eu, às vezes, quando eu vejo... Eu vacinei, e aí, como eu não estou coberto, eu vacinei no particular. E aí eu vejo aquele tanto de vacina de dengue lá, vacina cara, disponível para a população. E a população não vacina, ou não toma a segunda dose, nós precisamos voltar e começar a fazer uma campanha de vacinação como a gente fazia lá na década de 80, né? Meio que imposto, né? E da necessidade de fazer entender, né? De que aquilo salva vidas. E salva. Porque nós temos um boletim diário na UPA, e como a Tereza disse, não é que a pessoa não vai ter a doença, ela não vai desenvolver a forma grave. E para nós isso é importante, porque a forma grave não é só o fato da gente perder uma vida, não. Porque a gente não consegue mensurar a forma grave que ocupa um leito, e por ocupar um leito a gente trava todo um sistema de saúde, né? Então, Jandra, te agradecer, a gente precisa de pessoas realmente nesses locais que tenha ideologia no bom sentido, né? No sentido de que da necessidade de comprar realmente aquela briga, né? Eu estou do lado da Débora, né? A Débora é uma pessoa que vive isso, e é muito importante a gente estar do lado de pessoas que encarnam essas necessidades públicas. Só para informar aqui, a título de curiosidade, eu queria passar para vocês como que está a cobertura atual do município, tá? Com dados de março. Então, lembrando que aqui não vai ter dado de vacina nem de abril, maio e junho. Tá? BCG, 115%, 115,12% nossa cobertura. Hepatite B do nascer, 115,5%. Pneumo 10, 115,89%. Meningite C, 114,34%. DTP, que é difteria, tétano e coqueluche, 113,18%. Febre amarela, 112,40%. DTP, reforço, 113,18%. VIP, que até o senhor mencionou, né, da paralisia, 107,36%. Rotavírus, 107,36%. Hepatite A, 119,38%. DTP, segundo reforço, 105,4%. Tríplice viral, primeira dose, 107,75%. Tríplice viral, segunda dose, 97,29%. Pneumo 10 também, reforço, 100,39%. VIP, reforço, 101,16%. A varicela, estamos com 54,26% por conta de um desabastecimento a nível central. Então, essa baixa cobertura não é relacionada ao município de Araguari, e sim o desabastecimento que ocorre ao nível central. Meningite C, 97,57%, e a DTPA adulto, 203,10%. Então, essa é a cobertura atual do município de Araguari, sem os meses, né, de abril, maio e junho. Certo? Muito obrigada, eu agradeço a todos, para mim foi um prazer. Presidente, a palavra. Claro, Cascão. Jandra, eu queria fazer uma pergunta para você e para os nossos subsecretários de saúde. Existe um trabalho de conscientização para que a gente possa buscar mais pessoas por essas vacinações? Aquele pessoal humilde lá do finalzinho da cidade, eles estão sabendo que essas vacinações estão prontas aqui para eles, que eles podem vir, que eles recebem? Temos que olhar isso, né, vereador? Porque, às vezes, eles não estão sabendo.
Existe também essa possibilidade, ou não? Um trabalho de conscientização, porque aquela pessoa humilde que mora lá no final, ela não está sabendo. Tenho certeza, não é possível que ela está sabendo que existe uma dose aqui para ela tomar e ela não vem. Então, de repente, é um caso a ser estudado, não sei se está sendo feito esse trabalho. E eu queria enfatizar mais ainda, aproveitar que a menina da farmácia está aí. Como é que você chama? Nayara. Eu estive lá na farmácia e a secretária foi embora. Eu falei com ela aqui, mas eu acho que ela não entendeu. Quando eu disse que existem alguns voluntários que vão na farmácia buscar os remédios, são os voluntários que trabalham, ajudam as instituições e, quando chegam lá, tem que esperar. Então, o que acontece? A gente tem que fazer um trabalho. Antigamente não, agora, antes do mandato passado do próprio Renato, existia lá na farmácia um WhatsApp, onde esses voluntários passavam para o pessoal da farmácia separava, a pessoa chegava lá e pegava, porque são voluntários. Isso não tem salário, não tem nada, não sei se está sendo feito, algumas reclamações que nós tivemos. Então, eu gostaria que estudasse um meio de atender, por exemplo, Casa do Caminho e várias outras instituições que, às vezes, usam os voluntários, os colaboradores, né? Eu queria que você me explicasse, por gentileza. Bom dia, vereador, tudo bem? Então, a gente faz esse trabalho. Os voluntários da Casa do Caminho, instituições de asilo, abrigo, eles não ficam na fila igual os outros pacientes para estar pegando a medicação. A gente atende eles internamente. Então, uma vez no mês, a gente pede para eles fazerem um levantamento por ofício de todos os medicamentos que vai ter, mensal, todo o consumo mensal que aquela instituição vai ter. Eles fazem esse ofício com esse levantamento, com as receitas dos pacientes em anexo. Eles entregam na farmácia, nós protocolamos, marcamos o dia para eles estarem retirando essas medicações. Esse medicamento é separado no almoxarifado, assim como os medicamentos que a gente dispensa para as unidades de saúde do município, a gente faz esse trabalho internamente para as instituições. O que a gente não consegue fazer é, às vezes, chega um voluntário, um funcionário de uma instituição com uma receita que a gente nem sabe, às vezes, se é do paciente ou dele, algum familiar, e ficar constantemente atendendo no corredor, porque isso já gerou problemas para nós. Então, o que a gente faz nas instituições é o seguinte, a gente pede tudo documentado, por ofício, né, documentado, toda a demanda dos pacientes, o que eles usam, e eles deixam essa receita no almoxarifado, a farmacêutica responsável recebe, marca um dia para eles estarem buscando, separa esses medicamentos, e depois eles retiram essa medicação. Então, a gente já faz esse trabalho. Que são prescritos dia a dia, esses eles só vão receber no final do mês. É assim que funciona? É isso que nós temos que ver. Porque se eu vou no médico hoje, eu sou prescrito com remédio que eu preciso tomar, eu vou tomar ele lá no dia 30, a gente tem que ver, não que eu esteja aqui para tumultuar, de maneira nenhuma, respeito demais o trabalho da Secretaria de Saúde, inclusive acabei de dizer que estamos em boas mãos aqui com essa equipe, né, Jandra, o pessoal aí, o SUB, vocês todos. Então, a gente está aqui para atender o povo, precisamos criar uma dinâmica, tá? Se vocês estão fazendo esse trabalho, sim, parabéns, mas esse trabalho do remédio prescrito dia a dia, nós vamos ter que criar uma dinâmica para atender, tá? Geralmente, os medicamentos de uso contínuo dessas instituições, o médico, a responsável pela instituição, já tem no cadastro do paciente aqueles medicamentos que eles tomam, porque se é contínuo, é o resto da vida. Então, o cadastro no sistema deles tem todos os medicamentos de todos os pacientes que todos tomam.
de uso contínuo. Então, assim, a gente não costuma ter problemas em relação a isso, porque nesse ofício que eles deixam uma vez ao mês, tem todos os medicamentos, porque são uso contínuo. Então, se é contínuo, o paciente sempre toma, sempre irá tomar. Então, acontece, às vezes, assim, o que o médico prescreve, infelizmente, às vezes, assim, se chegar uma instituição ou alguma coisa de um medicamento que foi prescrito ali por última hora, a gente não consegue justamente porque a gente estava tendo denúncia dos próprios pacientes que ficam na farmácia, às vezes até assessores de vereadores, tiram foto das pessoas saindo do corredor com a sacolinha. Isso estava gerando problema demais, porque a gente não estava conseguindo realmente separar essa situação. Então, por isso que a gente não pega. Se chega realmente uma receita lá, algum voluntário com uma só receita, a gente não consegue atender devido a isso, as reclamações dos outros pacientes que estão aguardando. Mas a gente tem esse trabalho e, até o momento, está dando certo. A gente não costuma ter reclamações internas lá, a não ser essas que chegaram até vocês, né, que a gente está sabendo agora. Questão aí eu acho que com a Jandra, né, a primeira pergunta em relação às pessoas que às vezes não conseguem ter acesso às campanhas de vacinação, né? A Jandra pode responder melhor. A gente tem pelo menos 3 campanhas nesse primeiro quadrimestre, né? Que eu me lembro de cabeça, a influenza, colocar o cartão de vacinação em dia, e aí a Jandra vai falar mais propriamente, porque a gente fica um pouco por fora da atividade fim, né? O que acontece no todo dia, mas a atenção primária, ela é a grande responsável e ela é a primeira ordenadora de toda a regulação e de toda a prestação de serviço à saúde da população. De maneira que a vacinação ela é feita nas próprias unidades básicas de saúde, né? Que é o local, eu estava até conversando com a Débora falou que não vai no médico. Mas é o local em que a população, principalmente a população mais vulnerável, encontra o primeiro atendimento de saúde. E essa vacinação descentralizada em cada uma das unidades, aí na minha percepção, é o local onde tem que ser, não estou falando que está perfeito, mas é o local onde tem que ser intensificado os propósitos de vacinação, mas a Jandra pode falar melhor. Sem dúvida, vereadora, a atenção primária é a porta de entrada SUS, né? Ali é a porta organizadora do sistema. Então, a unidade de saúde, a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe multiprofissional, ela tem que estar também disponível para fazer sala de espera, durante uma consulta médica, o médico também ter esse olhar para o cartão de vacina, né? Não é somente a equipe de enfermagem e atividades extramuro. Eu acredito que todas as atividades dentro de uma UBS, que é a porta de entrada, ela tem que estar focada também em mobilizar e sensibilizar essa pessoa para a vacinação. Estamos péssimos na cobertura de influenza, na equipe que é o grupo prioritário, que é gestante, crianças menores de 6 anos e idoso. E o que a gente mais vê é as unidades básicas de saúde, policlínica, CEAME, enfim, lotadas, né? Vai para uma consulta, muitas das vezes, durante a consulta médica, o próprio médico pode falar aí, já vacinou? Não, sai aqui da consulta, passa ali na salinha de vacina, né? Porque o que acontece? Hoje, um exemplo, estamos num determinado colégio hoje fazendo vacina. São 958 crianças e apenas 15 cartões de vacina a nossa equipe conseguiu pegar, porque os pais também não disponibilizam o cartão de vacina. Então, essa sensibilização tem que vir da saúde? Tem sim. Tem que vir da educação, que a gente está com um trabalho muito importante com a educação? Tem sim, esse cronograma a gente organiza junto com a educação. Mas a parte pai, família, responsável também tem que estar bem forte ali, porque a gente não consegue. Então, de 958 alunos, se a gente conseguir ver, eu acredito, depois do que eu vi aqui, uns 50 cartões vai ser muito. Então, o trabalho ele está existindo. A minha gerente está aqui, que é a Virgínia, né? Ela até já criou uma figurinha do Jandração. Ela não me vê direito lá na secretaria.
Mas o trabalho existe, a mobilização existe, a educação nos ajuda, a saúde nos ajuda, a atenção primária é focada, a gente sabe de todo o trabalho que a atenção primária tem, tirando a vacina, os outros setores, mas lá na ponta, na hora que a gente precisa do familiar, na hora que a gente precisa do responsável, na hora que a gente precisa daquela avó, daquele avô, daquele tio, ele não manda o cartão. E aí? Aí a gente fica assim, preocupado em saber que quem está responsável por aquela criança não está, o senso de responsabilidade dele está falhando, infelizmente. Mais alguma dúvida, Cascão? Não? Está tranquilo. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Não? Então, nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão de prestação de contas da saúde.